Hoje a gente vai fazer uma espécie de tour geopolítico pelos principais pontos quentes do mundo. Sabe, desde acordos que foram vendidos como históricos lá no Oriente Médio, até as tensões que não param de crescer na Europa. A ideia é desvendar o que está acontecendo de verdade por trás das manchetes. E para começar, essa frase do Donald Trump: a era do terror no Oriente Médio acabou. Uma declaração de peso, né, feita logo depois da mediação de um acordo de paz. Mas a questão que fica é: será que esse otimismo todo reflete mesmo a realidade, a complexidade da situação por lá? E aí é que o nó aperta. Porque, pensem bem, quando as partes que estão de fato no conflito não assinam um acordo, o que essa paz significa de verdade? O cenário, como a gente vai ver, é muito, mas muito mais complexo do que uma simples frase de efeito. Então, para a gente entender o panorama completo, o nosso roteiro vai passar por 4 frentes. Primeiro, vamos mergulhar nessa paz, digamos, frágil no Oriente Médio. Depois a gente olha para a diplomacia tensa, esse jogo entre as superpotências. Na sequência, uma mudança preocupante na estratégia militar da Rússia. E, por fim, uma força que está sacudindo o mundo, os levantes liderados pela geração Z. Ok, vamos começar pelo Oriente Médio. Esse acordo foi, sem dúvida, celebrado como um marco. Teve gente comparando com os acordos de Oslo, lá de 1993. Mas quando a gente olha os detalhes, a história que eles contam é bem diferente. E olha só que curioso quando a gente vê quem de fato assinou o documento. Estavam lá os mediadores: Egito, Turquia, Catar, Estados Unidos. Mas as ausências são o que mais chamam a atenção. Nem Israel, nem a liderança do Hamas assinaram. O Benjamin Netanyahu, por exemplo, deu a desculpa de um feriado judaico para não ir. Isso, por si só, já levanta uma bandeira vermelha gigante sobre o compromisso real de quem está no centro da questão. Claro que o acordo teve um lado humano muito emocionante. 20 reféns foram libertados pelo Hamas, um alívio imenso para famílias que esperaram anos. E, em troca, Israel libertou quase 2.000 prisioneiros palestinos. São cenas fortes, com certeza, mas infelizmente elas não apagam a tragédia de quem morreu no cativeiro, nem simplificam o que vem pela frente. E a realidade no terreno é devastadora. Os números de agências internacionais falam em 193 mil edifícios destruídos em Gaza. E não são só casas, não. Isso inclui mais de 200 hospitais e mais de 1.000 escolas. A escala da destruição é algo difícil até de imaginar. O que nos leva a uma pergunta que vale ouro: quem vai pagar e principalmente controlar a reconstrução de Gaza? O Trump chegou a sugerir que países árabes e europeus iriam ajudar. Mas com qual interesse? É um gesto puramente humanitário ou é um investimento que espera algum tipo de retorno? Essa questão do dinheiro e do poder sobre a reconstrução está completamente em aberto. E é aqui que a contradição fica escancarada. De um lado, Trump declarando a guerra acabou, temos paz definitiva. Do outro, o Netanyahu dizendo que os objetivos de Israel só serão alcançados com o fim do Hamas. São duas visões de mundo que simplesmente não se encaixam sobre o mesmo acordo. Para completar, tem a posição do próprio Hamas. Eles já deixaram claro, não vão participar de governos de transição e, o ponto crucial, não vão se desarmar. Agora, como é possível ter uma paz duradoura se um dos principais atores do conflito se recusa a abaixar as armas? Fica a pergunta. E essa tensão toda no Oriente Médio não é um caso isolado, sabe? Ela é, na verdade, um reflexo de um jogo de poder muito maior que aparece de forma bem clara nas interações, às vezes bem estranhas, entre os líderes mundiais. Um momento que ilustra isso perfeitamente foi o encontro entre o Emmanuel Macron e o Donald Trump. Não é segredo que o Trump não gostou nada da liderança do Macron no reconhecimento europeu do Estado palestino. E o resultado? Um aperto de mão que foi literalmente uma queda de braço, cada um puxando para o seu lado. Uma imagem que vale mais que 1.000 palavras sobre a tensão entre eles. E esse estilo do Trump, de confrontar e depois recuar, ficou tão conhecido que até ganhou um apelido: TACO, sigla para Trump Always Chickens Out. Basicamente, ele sempre volta atrás. Um exemplo clássico foi com a China. Primeiro ameaçou com tarifas de 100%, pouco tempo depois estava elogiando Xi Jinping. Essa imprevisibilidade acabou virando uma marca registrada da diplomacia dele. Agora, enquanto os holofotes estavam nesses jogos de poder, uma mudança bem silenciosa, mas muito importante na legislação da Rússia, começou a acender um alerta vermelho em toda a Europa.
Basicamente, uma nova lei permite que o Ministério da Defesa russo envie reservistas para fora do país para operações antiterrorismo ou conflitos armados por até 2 meses. E o detalhe mais importante, sem precisar declarar guerra oficialmente. Na prática, isso dá ao Kremlin uma agilidade imensa para mobilizar tropas em outros países de forma rápida e discreta. Isso se conecta perfeitamente com os alertas que vêm da inteligência alemã. Eles dizem que a Rússia já está numa guerra híbrida, aquela que mistura desinformação, cyberataques, pressão política, e que no momento em que o Kremlin perceber qualquer sinal de fraqueza na Europa, isso pode virar um confronto militar de verdade. Essa nova lei é vista como uma ferramenta perfeita para tornar essa ameaça muito mais real e imediata. Mas enquanto os governos se enfrentam nesse tabuleiro global, tem uma outra força muito poderosa crescendo de baixo para cima: as revoluções lideradas pela geração Z. O que a gente viu acontecer em Madagascar não é um caso isolado de jeito nenhum. Do Peru ao Quênia, a juventude está indo para a rua protestar contra a corrupção, contra a desigualdade, e eles têm seus próprios símbolos, como a bandeira pirata Jolly Roger do anime One Piece, que virou um ícone de resistência contra estados vistos como opressores. E a velocidade com que as coisas acontecem é impressionante. Em Madagascar, a revolução durou 1 semana. Começou com protestos por falta de água e luz. Em 3 dias, os jovens já estavam super organizados online. No 5º dia, os militares aderiram. E no 7º, o presidente fugiu do país. É um exemplo claro da força da comunicação e da organização dessa nova geração. E tudo isso nos deixa com uma reflexão fundamental. Uma revolução é potente, sem dúvida, mas o grande perigo é não saber como ela termina. A Primavera Árabe, pouco mais de uma década atrás, serve como um lembrete sombrio. Ditadores caíram, sim, mas o que veio depois foram guerras civis terríveis na Líbia, na Síria, no Iêmen. Sem um plano claro para o dia seguinte, qual será o destino de Madagascar e de outros levantes que estão surgindo pelo mundo? É uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.